O filme Toma se impõe desde os primeiros minutos como uma experiência que não se deixa domesticar facilmente, e ao revisitá-lo sob o prisma do título Olha a Cobra, a leitura se torna ainda mais rica porque a cobra não aparece apenas como imagem literal ou metáfora óbvia do perigo, mas como uma presença sinuosa que atravessa a narrativa inteira, enrolando-se nos gestos, nos silêncios, nas pausas desconfortáveis e nos olhares desviados dos personagens. E a força do filme está justamente nessa recusa em transformar o conflito em algo explícito demais, preferindo sugerir, contaminar e envenenar lentamente o espectador com uma sensação persistente de inquietação. Logo na cena inicial percebe-se que Toma não quer apenas contar uma história, mas construir um estado de espírito, e essa abertura funciona quase como um aviso, semelhante ao grito popular que dá título a esta análise, um alerta lançado no ar para quem estiver distraído, porque algo rasteja fora do campo de visão e pode atacar. A qualquer momento a câmera observa com paciência quase cruel os movimentos cotidianos, transforma ações banais em rituais carregados de tensão e deixa claro que ali o perigo não precisa correr nem saltar, ele avança devagar, com o tempo a seu favor. E essa escolha estética dialoga com um cinema que confia mais na espera do que no impacto imediato, algo que pessoalmente sempre me atraiu, porque como espectador aprendi que os filmes que permanecem são aqueles que não explicam tudo, mas nos obrigam a conviver com o desconforto. A primeira sequência já estabelece esse pacto, o ritmo é deliberadamente contido, os sós ambientes ganham destaque, e a ausência de música em momentos-chave cria um vazio que amplifica cada respiração, cada passo, cada hesitação. É nesse silêncio que a cobra simbólica começa a se mover, não como ameaça explícita, mas como possibilidade constante. Ao analisar essa escolha, lembro-me de conversas que tive com amigos após sessões de cinema mais densas, quando ninguém sabe exatamente o que dizer ao sair da sala, e esse estado de suspensão é um dos grandes méritos de Toma, pois o filme não busca agradar nem tranquilizar, ele provoca uma espécie de vigilância interna no espectador, obrigando-o a prestar atenção em tudo, como se qualquer detalhe pudesse se revelar crucial. Conforme a narrativa avança, os personagens vão sendo apresentados não por meio de longos diálogos explicativos, mas por ações fragmentadas, olhares, pequenas decisões que revelam mais do que palavras, e aqui a comparação com a cobra se torna ainda mais pertinente, porque assim como o animal observa antes de atacar, o filme observa seus personagens com uma calma quase científica, expondo suas fragilidades sem pressa. Há uma cena em particular, situada ainda no primeiro terço do filme, em que um gesto aparentemente insignificante ganha uma duração inesperada, e essa dilatação do tempo transforma o banal em algo ameaçador. Lembro-me de ter sentido um incômodo físico nessa parte, uma vontade quase involuntária de que a cena terminasse logo, e esse tipo de reação é cuidadosamente calculado pela direção, que entende o poder do tempo como ferramenta narrativa, diferente de filmes que apostam em reviravoltas constantes. Toma constrói sua força na repetição sutil, em padrões que se estabelecem e depois são quebrados, criando uma sensação de instabilidade. Quando pensamos no título Olha a Cobra, também podemos interpretá-lo como um comentário sobre a própria experiência de assistir ao filme. Somos constantemente convidados a olhar para onde normalmente não olharíamos, a prestar atenção no canto do quadro, no fundo da cena, nos personagens secundários que parecem não ter importância, mas que aos poucos revelam sua relevância simbólica. Essa estratégia me lembra discussões antigas sobre cinema de observação, em que a câmera não julga, apenas registra, mas em Toma essa neutralidade é apenas aparente, porque a forma como se escolhe o que mostrar e o que esconder já é em si uma tomada de posição. A fotografia do filme merece uma análise cuidadosa, pois ela contribui decisivamente para a atmosfera de ameaça latente. As cores são controladas, muitas vezes desaturadas, criando um ambiente que parece drenado de vitalidade, como se algo tivesse sugado a energia daquele espaço. E essa escolha cromática reforça a ideia de um veneno invisível que se espalha lentamente. Há planos em que a luz natural parece filtrada, quase opaca, o que cria uma sensação de sufocamento, e essa estética dialoga com o estado emocional dos personagens, que parecem presos em situações das quais não conseguem escapar. Pessoalmente sempre associei esse tipo de abordagem visual a uma maturidade narrativa, porque ela não depende de truques óbvios para transmitir emoção. Ela confia na coerência entre forma e conteúdo. Conforme o enredo se desenvolve, percebemos que Toma também é um filme sobre vigilância, não no sentido tecnológico, mas humano. Todos observam
todos, mas ninguém parece realmente ver o outro, e essa contradição é explorada com inteligência. Há diálogos que dizem pouco, mas escondem muito, e silêncios que dizem tudo. Em uma cena central, dois personagens compartilham um espaço apertado, e a proximidade física contrasta com a distância emocional. A câmera permanece estática, recusando-se a cortar para planos mais confortáveis, e essa insistência obriga o espectador a permanecer ali, sentindo o peso daquela convivência forçada, e é nesse ponto que o filme se diferencia de narrativas mais convencionais, porque ele não oferece catarse fácil, não há explosões emocionais que aliviem a tensão. Tudo permanece contido como uma cobra enrolada pronta para atacar, mas que ainda não se revelou completamente. Ao comparar Toma com outros filmes que lidam com ameaças implícitas, percebemos que sua força está na recusa em identificar um vilão claro. O perigo não é personificado de maneira simples, ele está disperso, diluído nas relações, nos espaços, nas expectativas frustradas, e isso torna a experiência mais perturbadora, porque não sabemos exatamente de onde vem o ataque. Apenas sentimos que ele é inevitável. Essa sensação me remete a experiências pessoais de espera ansiosa, momentos em que algo parecia errado, mas não havia um motivo concreto, apenas uma intuição persistente, e o cinema tem a capacidade única de traduzir esse tipo de sensação abstrata em imagens e sons. Toma faz isso com precisão, utilizando-se de uma montagem que privilegia a continuidade e evita cortes bruscos, criando um fluxo que hipnotiza e inquieta ao mesmo tempo, conforme nos aproximamos do clímax. O filme começa a apertar lentamente o cerco, pequenos elementos introduzidos anteriormente retornam com novos significados, como se o veneno finalmente começasse a agir, e aqui o título Olha a Cobra assume um tom quase irônico, porque quando finalmente percebemos a extensão da ameaça, já é tarde demais, estamos completamente envolvidos, e o filme não nos oferece uma saída confortável. O desfecho não resolve todas as questões, não explica tudo, e essa escolha é coerente com a proposta inicial, porque Toma não é um filme sobre respostas, mas sobre convivência com a incerteza. Ao final da sessão, fica uma sensação difícil de nomear, uma mistura de fascínio e desconforto, e é exatamente isso que faz com que o filme permaneça na memória, não como uma história fechada, mas como uma experiência sensorial e emocional. Ao refletir sobre isso, percebo que Olha a Cobra não é apenas um título chamativo, mas uma chave de leitura, um convite a assistir ao filme com atenção redobrada, sabendo que o perigo raramente se anuncia de forma clara, e que muitas vezes ele já está ali, silencioso, esperando apenas que baixemos a guarda para mostrar suas presas.